Salve guerreiros! Hoje vamos finalizar a história do Rei Conan, a Fênix na Espada. Se você não acompanhou, a parte 1 está aqui no card. Eu sou a Pan e por Kron, peço seu like, sua inscrição e seu comentário para que possamos continuar trazendo mais fantasias sombrias para vocês. Considere também se tornar um membro para dar, aquela força especial ao canal. Já deixo um abraço ao nosso primeiro membro, o outro lado da moeda. Agora, sem mais delongas, vamos prosseguir com essa história épica. Prames, o escriba, ficou surpreso com o encontro de Conan e Epimétrios, especialmente porque o ambiente lembrava Golamira, dos pilares da fé de Mitra. Mas o rei Conan não demonstrou surpresa. Então, Prames tenta contar sobre a história da tumba de Epimétrios, mas o rei o interrompe, dizendo que já leu a respeito. Ele admite que nasceu selvagem, mas ao aprender a ler, nunca mais parou. Mesmo assim, Prames avisa que aquele lugar só é revelado aos adoradores. Conan então revela que não nega aos deuses o que lhe pertence, e que também não se importa se eles o rejeitarem. Ao ouvir isso, Prames pede para continuar seu relato sobre o encontro e a fatídica noite. Conan conta que descobriu que era um sonho com o fantasma de Epimétrios o Sábio. O rei sabia quem ele era, mas não compreendia porque o fantasma havia aparecido, então decidiu questioná-lo. Epimétrios contou que Conan não era o único com dificuldade de dormir. Ele também estava perturbado com a escuridão que o cerca. Em seguida, seus olhos emitiram uma força incompreensível, enquanto revelava que marcou Conan com acontecimentos poderosos. No entanto, o reino de Conan estava em decadência e sua espada não seria capaz de protegê-lo. Conan, por sua vez, afirmou que não temia nenhum inimigo. Epimétrios então esclareceu que não estava se referindo a inimigos de carne e sangue. Assim, Epimétrios revelou que existem mundos sombrios além do entendimento humano. Os monstros e demônios dessas dimensões podem ser trazidos para o mundo mortal para atender os desejos dos lordes do mal. Ele alertou Conan sobre uma víbora vinda de Stygia, um discípulo maligno do Sete, chamado Totiamun. Este é um inimigo que estava prestes a derrubar o reino de Aquilônia. Epimétrios mostrou a Conan a face de Totiamun e revelou que o chamou para lhe fornecer uma arma contra ele e os cães do inferno. Ao ouvir isso, Conan respondeu que já ouviu várias histórias sobre como Epimétrios enviava seu espírito para proteger a Aquilônia, mas ressaltou que não era um aquiloniano. Mesmo assim, Epimétrios afirmou que o destino de Conan estava entrelaçado com a Aquilônia, assim como o seu estava séculos atrás, quando Sete envolveu o mundo como uma cobra. Naquele tempo, Epimétrios agarrou a víbora e enviou de volta para Stygia, onde homens covardes adoravam o demônio como um deus. Portanto, mesmo na morte, Epimétrios afirmou que continuava a lutar contra Sete e seus adoradores. Em seguida, Epimétrios pediu que Conan erguesse sua espada. Conan hesitou desconfiado, mas Epimétrios conseguiu convencê-lo. Assim, Conan apresentou a lâmina e Epimétrios a tocou. De repente, uma luz vermelha envolveu. Os olhos de Conan ficaram perplexos. O sacerdote declarou que está tudo terminado e pediu que Conan retornasse. Enquanto se afastava, Epimétrios revelava que, embora Conan não adorasse Mitra, a entidade sempre o favoreceu. Dito isso, ele desapareceu. Conan acordou em seu leito, pegou sua espada e logo pensou que tudo não passou de um pesadelo. No entanto, ao olhar para a lâmina, percebeu uma fênix esculpida nela. Conan continuou a se questionar, mas uma luz brilhou na espada, alertando-o. Seus olhos se estreitaram ao perceber que havia estranhos no palácio. Homens encapuzados marchavam pelos corredores. Entre eles estava Gromel, que afirmou ter subornado os guardas que vigiavam o quarto do rei. Com isso, Rinaldo os liderou para avançar. Certificaram-se de que estavam diante dos aposentos de Conan. Naquele momento, Escalante pediu a Gromel que arrombasse a porta. E foi exatamente o que ele fez. Assim, eles invadiram, declarando a queda do rei. Todas as espadas foram apontadas para Conan, mas o rei só se preocupou em saber quem morreria primeiro. Escalante pediu que mais homens o cercassem. O dia ainda não havia despertado. Enquanto o golpe ocorria no castelo, Totiamun utilizava um prisioneiro para realizar um ritual obscuro, visando restaurar seu poder e se vingar de Escalante. Através do seu anel de serpente, Totiamun invocou um servo do Sete. Um enorme macaco demônio foi invocado. Totiamun lhe entregou uma sandália, instruindo-o a encontrar seu dono e exterminá-lo.
O dono era Escalante, e logo depois o macaco partiu em busca dele, saltando entre os telhados da cidade. Enquanto isso, Conan passava o aço em seus oponentes. No presente, Rei Conan destaca o ataque covarde, enfatizando que tentaram assassiná-lo enquanto dormia, mas ele estava plenamente acordado e demonstrou isso. Mas apesar de ser mais habilidoso do que os traidores, ele se viu em desvantagem devido à quantidade deles. Entre eles estava Gromel, o mais experiente em combates. Os dois travaram uma luta intensa, mas no fim, a espada de Conan se partiu ao atingir a cabeça do traidor. Logo, Gromel não resistiu. Aproveitando que Conan estava com a espada quebrada, Escalante ordenou que seus homens o atacassem. No entanto, mesmo com um pedaço da lâmina, Conan não recuou e ainda perfurou alguns crânios. Depois, ele se aproximou da parede e pegou o machado. Assim, Conan desafiou aqueles cães do inferno, ciente de que isso poderia custar-lhe a vida. Porém, se caísse, seria sob a pilha de seus corpos. Derrubou um oponente à direita. Desviou de uma lâmina que vinha nas costas. Fez a cabeça de outro voar, enquanto protegia a sua de uma foice, levando mais um traidor para a cova. Um dos homens se agarrou a Conan como se pedisse misericórdia, mas o Cimério não lhe concedeu clemência. Escalante se cansou de observar e então atacou, assim como o Conde Volmana, que o atingiu pelas costas. Conan ficou surpreso ao reconhecê-lo. No entanto, a traição apenas fortaleceu o bárbaro, que assim se vingou. A resistência de Conan fez os soldados tremerem, mas Rinaldo saiu do meio deles e enfrentou o rei. Conan se sentiu decepcionado ao reconhecer mais um traidor, ainda mais por se tratar de um bardo. Ele expressou que não desejava matá-lo, mas o ingrato se recusou a partir. Assim, eles se entreolharam com rancor. Rinaldo partiu para cima de Conan e cravou uma adaga na lateral do seu corpo. Conan urrou de dor, mas logo se vingou. Depois, retirou a adaga sob o olhar de Escalante, que agradeceu a Conan por livrar-se de seus comparsa, pois agora não teria ninguém com quem dividir o reino. Em seguida, ordenou que seus homens o atacassem. Novamente, Conan se posicionou, aguardando o primeiro que tivesse coragem. Sem que Conan ou Escalante desconfiassem, Tote Amun conspirava contra eles. De repente, sentiram a presença de uma criatura desconhecida e interromperam a briga. A criatura emergiu em uma sombra negra, aproximando-se para o espanto de todos os presentes. O lacaio de Tote Amun entrou em ação. A criatura chamou Escalante pelo nome e em seguida o levantou e o torturou. De modo brutal, ela o decapitou. E insaciável, virou-se para Conan. E a fúria e a loucura os levaram a se enfrentar. A criatura lançou-se sobre Conan e o derrubou. Em seguida, cravou os dentes em seus braços. Nesse instante, os dedos do rei tocaram sua espada quebrada. Conan ergueu a espada e, com um golpe certeiro, cravou-a nas costas do oponente, arrancando dele um urro de dor. Uma fumaça espessa começou a se desprender do corpo da criatura. Os olhos de Conan se arregalaram ao ver o inimigo se deteriorar diante dele. Nesse momento, seus soldados chegaram e ficaram boquiabertos com a visão dos corpos caídos. Conan explicou quem eram os traidores e pediu vinho. Eles cuidaram de suas feridas e lhe trouxeram o que foi pedido. Conan então apontou para onde o corpo do demônio derreteu, mas seus soldados acharam que ele estava delirando. O rei contou-lhes sobre o monstro que perseguiu Escalante antes de atacá-lo. Confessou que não sabia como havia derrotado a todos, mas suspeitava que Epimétrios estivesse envolvido. Um dos soldados duvidou da aparição do mago, morto há mais de 1500 anos. Irritado, Conan mostrou a marca que Epimétrios deixara em sua espada. Nesse momento, o ancião recuou, assustado ao reconhecer o emblema da Fênix gravado na lâmina. De volta ao presente, o rei Conan terminou de contar sua história a Pramis, ainda sem entender por que Epimétrios o ajudara a se livrar do demônio. Pramis então perguntou se ele acreditava que Tote Amun era o responsável por invocá-lo. Conan respondeu que não sabia, pois lhe haviam dito que o feiticeiro retornara a Estígia para se vingar dos magos que o expulsaram de lá antes de se tornar escravo de Escalante. Enquanto saíam do jardim, discutindo o desaparecimento do mago serpente, uma cobra traiçoeira os observava, no mesmo jardim onde a estátua de Rinaldo permanecia em silêncio eterno.
E essa foi a história do Rei Conan, a Fênix na Espada. E aí, o que acharam desse desfecho? Comentem aí pra eu saber. E lá vai um spoiler. Vamos trazer uma história em que Conan e Elric se enfrentam. Pois é, uma porradaria épica está prestes a chegar. Então se inscreva pra não perder essa. Se o vídeo já estiver saído, vou deixar aqui na tela. Caso contrário, fiquem agora com outros universos fantásticos e sombrios. Te espero no próximo vídeo.